Este é o Papo de Doutoras, um espaço compartilhado por mim, Rosa Virgínia, e pela Fernanda Campos, duas doutoras em educação que querem discutir não apenas educação, mas carreira, formação, pós-graduação e os desafios que seguem pela frente. E o papo de final de ano não poderia ser outro senão a retrospectiva do que aconteceu aqui em 2021. Bora lá? Pode começar, dona Fernanda. Eu vou começar? Olá, pessoal! Eu sou a Fernanda Campos, estou aqui com a Virgínia. Rosa Virgínia. Gente, eu falando seu nome errado, tô que nem a outra lá. Não tem problema, porque Virgínia tá tudo certo também, tá dentro do contexto. Então não pode ser Virgília, né? Não, Virgília não dá. Para mais um Papo de Doutoras, para encerrar o ano de 2021. E esse papo E a gente vai fazer uma retrospectiva, né, Rosa? Sim, hoje de manhã eu fui praticamente uma Fernanda Campos, porque eu fiz umas anotações aqui para ter pauta direitinho, bonitinho, porque a Fernanda é completamente organizada e eu sou errática. E a Fernanda super me põe na linha, e isso é uma das razões porque a parceria da gente deu certo nesse ano de 2021. Tenho certeza. Ah, pois é. Então hoje a gente inverteu os papéis aqui. Então tá, então eu vou contar um pouquinho, Fernanda, e aí a gente vai puxando as pontas e lembrando das coisas que aconteceram. Nós tivemos no ano de 2021 8 episódios do Papo de Doutoras. E destes 8 episódios a gente discutiu temas como inter e transdisciplinaridade, empreendedorismo, desafios, fascismo, arte e desumanização. E nestes episódios nós trouxemos 5 convidados, que foram a Anaísa, depois veio o Lauro, depois veio o Dênio, a Camila e o Delso, por último, nos visitou em novembro, e embora eu não estivesse, já beijo para o Delso, já vou deixar aqui esse beijo. E aí, a partir daí, a gente viu que muita coisa foi construída. E eu quero lembrar a vocês que essa parceria do Papo de Doutoras veio a partir de uma postagem bem generosa da Fernanda Campos sobre o podcast da Fabricante de Ideias, e aí a gente estabeleceu um contato inicial e o convite rolou quase que automaticamente, porque eu falei, puxa, essa menina é muito interessante e a gente precisa fazer alguma coisa com isso. E aí nasceu o Papo de Doutoras. Foi isso, realmente o ano de 2021 foi um ano muito prazeroso nesse sentido, né, Rosa? Desse nosso encontro, dessa parceria. Hoje a gente inverteu aqui um pouco os papéis, mas lembrar, né, quando você está falando assim, tipo, 8 episódios, gente, que a gente produziu um por mês, né? Um por mês, foram 8 meses de trabalho. E a gente começou assim, vamos começar? Vamos! E fomos. E você relembrando os temas que eu acho que são muito relevantes, os nossos convidados também que foram muito generosos, não é? Eu não tive a oportunidade de estar com o Lauro, né, em agosto também, mas eu acho que isso tudo foi muito importante. E eu continuo recomendando o seu podcast. Eu não te contei, mas vou te contar aqui para ficar registrado publicamente. O Educações em Rede, que é outro projeto que eu tenho, a gente estava fazendo formações online, uma formação online, e a última foi sobre metodologias ativas. E eu coloquei uma atividade para o pessoal para ouvir um dos episódios do seu podcast, não do Papo de Doutoras, do Fabricante de Ideias, para as pessoas fazerem a atividade. Então, assim, divulgando a palavra. Orgulho, gostei muito. Obrigada pelo apoio novamente, Fernanda. Mas voltando para o Papo de Doutoras, Fê, falando dos episódios, vamos trazer de memória algumas coisas que aconteceram e eu vou puxar o primeiro convidado que a gente trouxe, que foi a Anaísa, que trouxe um desafio muito importante, que é a velha história de descobrir-se doutora no Brasil, mas sem um emprego
que de fato justifique o investimento no estudo. Essa questão, ela sempre, né, nos amedronta, ela está sempre aí nos nossos escombros, digamos assim, até porque nem eu nem você acabamos por fazer uma trajetória que era a trajetória esperada, inclusive por cada uma de nós, né? Que o doutorado fosse aí abrilhantar uma carreira acadêmica no sentido tradicional. Você acha que a cada dia que passa a gente tem que se distanciar dessa expectativa de uma carreira acadêmica tradicional, uma vez que o mercado pede outras habilidades e outras competências? Olha, não sei se a gente tem que distanciar por conta do mercado, mas é por conta mesmo das oportunidades que surgem no mundo acadêmico, né? Assim, eu estou aqui em Portugal, eu distanciei muito pela mudança do país, porque aqui não tem tantas universidades, não tem tantos concursos, uma série de coisas. E no Brasil, pelo desinvestimento, né, pela falta de investimento no ensino superior, nos concursos, as vagas têm diminuído muito. Então, olha, para você ter uma ideia, eu fiquei muito tentada esses últimos meses a fazer um concurso na UFMG, que é a minha universidade onde eu estudei. Estavam abertas duas vagas, uma para políticas educacionais e tecnologias, que era assim, para mim, sabe? Eu olhei aquela vaga e falei, ai, meu Deus, se eu tivesse aí, eu ia fazer. Olha, tinha 43 candidatos. Uma vaga. Isso, assim, imagina, e exigia como titulação doutorado. Depois, a outra vaga era para disciplina de didática geral. Nesse tinha 53 candidatos. Também exigindo o doutorado. Então, eu acho que não é nem porque o mercado tem exigido tanto, é porque se outrora existiu muitas possibilidades da gente fazer concurso, né, de ter muitas vagas para doutores, assim, no sentido acadêmico, isso já tem diminuído, né? Por uma questão também que a gente conversou aqui esse ano, que é esse falta de investimento, cortes na educação que aconteceram, né, no Brasil. A questão de Portugal é outra, é mesmo pelo tamanho do país, pela quantidade de universidades, enfim, são outras questões. Mas no Brasil, que a gente viu uma expansão do ensino superior, de investimentos, uma série de coisas, e agora, principalmente, a gente tem visto cortes, esses espaços de pesquisa, de concurso, de um espaço para quem normalmente pensa essa carreira assim, mais linear, né? Fazer a graduação, mestrado, doutorado e depois investir no mundo acadêmico, ela tem se reduzido. Então, acho que a saída tem sido mesmo procurar outros caminhos, né? Sim, e por outro lado também, a expansão no Brasil se deu, até por necessidade, num processo de interiorização das universidades, né? E nem todo mundo pode migrar para o interior. Geralmente quem pode é quem está no comecinho de vida, ou é recém-casado ou é solteiro. Quando você já tem uma vida constituída, fica mais complicado você migrar para uma região que tenha menos recursos, né? E aí você já começa a delimitar o público desses concursos públicos, sem a menor dúvida. Sim, e também, por exemplo, no caso das universidades particulares, às vezes elas contratam professores doutores por uma questão de avaliação, porque precisa ter um número mínimo de professores doutores e mestres. Mas passado esse tempo de avaliação também, essas pessoas, né, são endividadas, enfim. Sim. Então, a gente tem isso. No caso da Ana, é muito curioso, porque, assim, também eu acho que é legal a gente lembrar que a gente está muito no LinkedIn, né? Como nesse espaço de procurar outros caminhos, como uma rede profissional. A gente encontrou a história da Ana ali, e é engraçado porque como a história dela repercutiu. Verdade. Não é porque a Ana, ela é formada em administração, depois fez mestrado, doutorado também na área, teve experiência fora. E quando ela voltou para o Brasil, ela abriu sorveteria. Sim, e a sorveteria dela, pelo visto, está indo bem, obrigada, bomba. E é isso.
E aí você puxa para um outro episódio que a gente teve, que não foi um episódio de entrevistado, que a gente começou a discutir a necessidade do professor, do acadêmico, digamos assim, também ser um sujeito empreendedor para que ele consiga olhar por outras matrizes, né? Como uma alternativa real e não ali, estou tentando segurar as pontas enquanto não encontro um outro emprego. Ele se entender um empreendedor também, que isso faz toda a diferença, e foi uma das coisas que eu mais aprendi esse ano de 2021, a questão do empreendedorismo, a questão de se colocar no mercado, que para nós é muito difícil, a gente tem um pudor quase religioso com isso, né, Fernanda? Pois é. E essa palavra, né, esse empreendedorismo, tem a ver com tantas mudanças de trabalho, né, que, se eu não me engano, a gente comentou isso nesse episódio também, sobre as relações de trabalho que estão têm sido alteradas, sobre a própria legislação, sobre as oportunidades, né? E sobre que, no fim, também a gente tem que pagar as contas, né? Tem que sobreviver de alguma maneira. Mas, de qualquer maneira, também é importante reconhecer que a própria pandemia jogou muitos dos professores nessa onda de empreendedorismo, que é uma coisa, ao mesmo tempo, temerária, é uma coisa bacana também, porque abre essa nova possibilidade. E a gente, como professor, se colocar num lugar de fala que estava muito pautado nas instituições. E é uma coisa interessante, porque, por exemplo, na Fabricante de Ideias, sempre que eu vou começar algum treinamento ou que eu vou divulgar alguma coisa da Fabricante de Ideias, quando eu falo que é uma consultoria estruturada de professor para professor, a relação dos alunos comigo muda. É muito engraçado, porque quando eles pensam que é apenas uma instituição que vai prestar uma consultoria, eles têm aquele olhar de, bom, é uma instituição. E aí, quando eu coloco, olha, eu sou professora do ensino superior, trabalhei muitos anos numa mesma instituição, muda, a relação muda, transforma uma coisa mais empática, talvez. Né? E esse precisa ser o lugar de fala, e isso também foi uma das razões porque a gente quis fundar o Papo de Doutoras, né? Para dar um lugar de fala para todos esses saberes que a gente adquiriu e que, de repente, estavam, né, precisavam ser canalizados. E aí, Rosa, você está puxando uma coisa que eu acho também importante a gente falar, tem a ver com o mercado, mas também tem a ver com o desenvolvimento tecnológico, né? Porque uma vez que a gente vivencia a cultura digital, né, a cibercultura, e essas possibilidades, vamos buscar o Levi, e aí a gente começa a teorizar agora, sobre as inteligências coletivas, sobre partilhar em rede, sobre estar em rede, isso é muito também parte do nosso tempo, né? E a gente entender que o conhecimento também ele pode extrapolar os muros das instituições. Ah, já trouxe ali o livro, não pode faltar. Né, a gente extrapolar essas barreiras institucionais e trazer o conhecimento para fora, isso é muito importante, né? E a gente, nesse lugar, doutores especializados na área da educação, né? Eu vejo tanta gente muito interessante também fazendo esse caminho de mostrar o que sabe em rede, né? Tem alguns perfis mais no Instagram, porque o pessoal ainda acho que não descobriu tanto o LinkedIn ainda. Sim. Sim. Mas assim, para vender, né? Ou o próprio YouTube, para fazer tutoriais. Mas isso também é parte muito do nosso tempo e é muito importante, assim. Eu acho que apesar de acreditar, né, nas instituições, da gente saber que ainda uma formação formal é necessária, mas cada vez mais a gente vê um crescente de uma formação informal. Que aí também, mais uma vez, vai para o mercado, da necessidade da gente estar sempre se formando, né? Do lifelong learning. Puxa uma outra questão aí que me angustia muito, Fer, que é o modo como as instituições formais, elas ainda entregam as formações. E aí eu sei que a graduação está num processo de mudança bem importante, que muita coisa vai acontecer esse ano de 2022, especialmente por causa da curricularização da extensão. Eles vão precisar pensar fora da caixa. Mas, falando de pós-graduação, eu ainda acho
mestrado e doutorado muito tradicional e muito tímido em utilizar qualquer tipo de tecnologia. Eu vejo ainda uma discussão, talvez, um pouco fora de contexto. Não estou falando da temática propriamente, mas do método, sabe? Eu acho que precisava de marejamento. Porque, de verdade, os mestrados e doutorados têm discutido temas muito importantes, mas esses temas permanecem estanques dentro das suas linhas de pesquisa, e a gente vê um compartilhamento muito pequeno disso, né? Que é uma discussão que eu acho que precisa ser trazida. Especialmente quem recebe bolsa, acaba que tem uma responsabilidade social de devolver isso. Mas a gente não vê esse movimento contrário, né? A gente continua vendo, pelo menos aqui no Brasil, aquela torre de marfim instituída. A gente ainda tem um número muito tímido de graduados no Brasil. No Brasil são um pouco mais de 18%, vamos considerar 20%. De mestres e doutores, menos ainda. É engraçado que eu tenho a impressão que todo mundo tem doutorado no Brasil. Mas aí tem a ver mais com as nossas relações, você acaba se aproximando dos seus pares do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que sim, eu concordo com você que a tecnologia, ela promove essa possibilidade, mas eu acho que, em termos docentes, a gente ainda precisa fazer com que os professores entendam que esta possibilidade está aberta e ela é uma possibilidade didática. Eu discuti essa semana com um grupo de professores que eu estava dando uma consultoria, e aí eu agora estou estudando transmídia, que, aliás, eu estou lendo esse livro aqui, ó, falando em livro. Ótimo tema. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Ai, claro, do Jenkins. Eu tô achando isso é uma das páginas da minha tese. Ah, é? Ó, tá vendo? Essa mulher é demais. E aí, eu estava lendo e discutindo isso de transmídia, e aí eu falando, bom, vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente tem, vamos falar sobre história e cultura da alimentação. E aí você pode introduzir o tema levando seus alunos para assistir uma série que tem sobre alimentação, num streaming. Depois você pode apontar duas obras literárias em sentido estrito, uma mais robusta, uma outra mais acessível, e ainda indicar um podcast, e enfim. E aí essas pessoas ficaram muito surpresas que, nossa, eu posso trabalhar inclusive com podcast? Então, a gente ainda tem um olhar muito quadradinho para os processos educativos. E quando a gente fala em processo educativo formal, a gente não necessariamente está falando de tecnologia formal. A gente pode usar de tecnologias alternativas, porque, afinal, é assim que a gente aprende, né? E talvez a gente esteja um passo à frente de determinados colegas, porque você tem o hábito de ouvir podcast, eu também aprendo pra caramba, mas esses jovens fazem isso sempre. Né? Então, é para a geração que está vindo que a gente tem que estar pronto, né? Porque, enfim. Não, e sim, e você trouxe essa possibilidade, do professor trabalhar com transmídias, né? Fazer um material que ele passa por várias mídias, mas eu também tenho um ponto de vista quando a gente fala assim, da gente ocupar vários espaços, porque a gente está aqui no podcast, mas também você produz vídeos para o YouTube, você escreve textos para os blogs, você está no Instagram, você está no LinkedIn. Apesar de estar numa mídia comum, que é a internet, mas você está em diferentes canais para poder transmitir diferente. Eu nem sabia. Eu sou o máximo. Pois é. Não, mas quando eu penso conversando também e pensando, porque então só ficar aqui um pouco, para quem não está vendo no YouTube, só ouvindo o podcast, há bocado a Rosa mostrou o livro A Cultura da Convergência do Henry Jenkins. Isso. E também mostrei o do Pierre Levy, as tecnologias da inteligência. Exato, foram os dois, já fica aqui de dois livros.
Mas quando eu estava, né, estudei a minha tese, eu pensava muito a integração da educação à distância com a educação presencial, porque eu defendi minha tese em 2017, quando não tinha essa história de pandemia, não tinha, né, assim, as pessoas ainda estavam começando a pensar como que isso ia acontecer. E uma das coisas é isso. Primeiro também a gente pensa, e aí a gente volta para a questão do híbrido, né, para a questão da tecnologia ubíqua, que é essa possibilidade de a gente aprender em vários lugares. Uhum. Né? E quando você fala sobre essa questão da pós-graduação, que ela ainda está muito dentro de caixas, eu concordo com você, relembro as minhas aulas, que normalmente eram os professores expondo o conteúdo, e quanto mais tinha seminários, que os alunos apresentavam trabalho de grupo, e no fim a gente tinha que entregar o trabalho só. Sim, e outra coisa, a concepção de seminário e trabalho em grupo também é aquela concepção tradicional. Não era uma coisa metodologia ativa, problematização, não era nada disso. E a aula expositiva era aula expositiva, não era aula expositiva dialogada. Nada disso. Uma palestra, né? Exato. É uma questão que ainda permanece mesmo com as aulas presenciais remotas. Né? Um modelo de aula expositiva que já era difícil presencialmente, remotamente, então, é uma tortura. Né? Você ficar 4 horas escutando uma pessoa falar sem participação, sem nada. Então, essas questões elas precisam ser pensadas porque elas vão atravessar o trabalho docente cada vez mais. E já é um fato que os jovens estão ficando desinteressados pela universidade. Talvez porque a universidade não tenha desenvolvido suas competências transmídia. Sim. E assim, não são só jovens, não, viu? Eu vou te contar uma experiência recente que tive, que não foi uma aula formal. Aqui em Portugal tem formações aí, e eu fui dar uma formação. E aí eu reparei que realmente, assim, as pessoas... sabe aquela coisa assim, tem tempo, irmão? Assim, eu estou aqui, mas eu já estou pensando no que vou fazer depois. Estou aqui conversando com você, mas também já estou com o LinkedIn. Assim, nesse momento eu não estou fazendo isso, mas muitas vezes acontece. Com o LinkedIn aberto, com o e-mail aberto, com o trabalho que tem que fazer. 1000 coisas, 1000 janelas abertas ao mesmo tempo. E para concentrar ali, né, para as pessoas se verem, não é só uma pessoa falando. As pessoas têm que se envolver com a aprendizagem, né? Isso que tem que se engajar, tem que haver uma troca. Sim, é muito isso. Essa coisa da autonomia e do lugar de fala mesmo, de ser um sujeito protagonista do que ele está construindo, que é muito diferente dos processos de formação que a gente passou. Você sabe que eu tenho até um pouco de... Poxa, eu tenho um pouco de inveja da experiência escolar que está sendo construída, sabe, agora. Porque eu vejo um movimento também das escolas, e aqui no Brasil eu vejo muito forte, através da aprendizagem criativa, da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, um movimento para tornar a escola um lugar mais interessante para as crianças. De um sujeito que seja protagonista desde pequeno. Eu tenho também visto esse movimento. Eu vou começar agora um trabalho com o IASAS, como eu comentei com você, e eu vejo também esse movimento nessa escola de idiomas. Eles vão pilotar um modelo chamado Explorer, onde são desenvolvidas uma série de competências socioemocionais e a formação em língua inglesa vai ser o pano de fundo. Poxa, é outra aprendizagem, é outra formação. É uma experiência que a gente não teve. Eu estou aqui olhando para o lado, que eu estou procurando um livro para poder citar. Eu já sei. Eu já sei que seus livros estão do lado daí. Aquela assim que já se acostumou. Quando Fernanda, olha, no meu olhar é do lado direito, mas provavelmente para ela é do lado esquerdo. Quando ela olha para lá, eu já sei que os livros estão ali. Estão aqui. Não, é porque eu acho isso interessante, eu acho que a gente também falou isso naquele episódio, se eu não me engano, dessa preparação para o mercado, né? Porque a gente está falando muito, assim, dessa questão do empreendedorismo que tem a ver com o mercado, né? Assim, porque acho que a escola, quando a gente fala isso, assim, dessa adaptação, não é só... E o que se espera, né, é que uma escola que não forme só para o mercado, mas para a própria vida.
Mas, querendo ou não, a escola ela se adapta às necessidades do mercado, né? Essa transformação de uma escola ali, uma escola do século XX para uma escola do século XXI, ela ainda está sendo bem lenta. Mas apesar da gente ver algumas iniciativas. Mas o que era? A escola. E aí a escola toda formatada, com horário, com sinal, com uniforme, com disciplinas dentro de caixas. Isso faz parte do que também era exigido pelo trabalho. Né? Que era o trabalho de só apertar um botão, o outro apertar, só fazer um movimento com a chave. Né? Então, assim, a gente lembra aí do filme do Chaplin, né? Ele sai da fábrica depois fazendo todos os movimentos, que é uma coisa muito cômica e muito... Mas hoje, o que se espera das pessoas é justamente isso que você falou. Tem autonomia, tem protagonismo, que também sai desse espaço escolar. O mercado está bastante fechado, assim, no sentido de que as possibilidades de vagas, né, assim, não são como era antes. As pessoas precisam criar, as pessoas precisam empreender. E aí o livro que eu estava procurando, que eu acho que é um livro muito citado nesse sentido, que eu achei, que é o do... Peraí, pegar. Você deve conhecer, Rosa. Ai, você já me falou desse livro. É do Noah Harari. Lições para o século XXI. E aí ele vai tendo várias exato. Ele tem o Homo Deus, tem o Sapiens, ele é um historiador israelense, se eu não me engano. E aí, no capítulo desse livro, ele vai falando sobre alguma área do conhecimento. E aí tem uma questão, tem um capítulo sobre a educação, que se chama A Mudança é a Única Constante. E ele vai trazer aqui, então, essa questão da gente formar as pessoas não para o passado e para o futuro, mas sim para o futuro. Mas que futuro que é esse? Né? Qual que é o trabalho que essas pessoas vão ter? Assim, imagina meu filho, né, de 4 anos. Quais são as possibilidades dele de trabalhar daqui a 20 anos? A gente conhece muita coisa. Completamente. Mas, Fernanda, olhando para a nossa própria trajetória, a gente jamais imaginaria... Quando eu me formei no século passado, eu me formei em 1995. Me formei em Direito. Eu jamais imaginaria que, beirando os 50 anos, eu seria uma consultora educacional online. Jamais poderia fazer essa projeção. Então, é exatamente sobre isso, é essa capacidade de se reinventar e encontrar o seu lugar profissional e fazer um bom trabalho com isso, né? Não é uma questão de procurar um subemprego. Isso, não. E aí, deixa eu só ler um trechinho aqui do livro dele, que eu acho que também já vi isso muitas vezes na internet, mas acho que ela cabe perfeitamente para essa conversa que a gente está tendo. Então, quem por acaso... isso bem que o meu é a versão de português de Portugal, é da editora Elsinor. Não sei se vai combinar com o pessoal aí do Brasil. Mas, de qualquer forma, no livro dele, né, 21 lições para o século XXI, no meu livro está aqui na página 306. Mas aí vai variar conforme a edição que vocês têm. E aqui, são algumas frases aqui, que ele vai fazer algumas perguntas, que são, na verdade, né? Qual a coisa certa a fazer quando somos confrontados com situações totalmente inéditas? Como devemos agir quando ficamos soterrados sobre um volume imenso de informação e é impossível absorver e analisar tudo? Como viver num mundo em que a incerteza profunda não é um defeito do sistema, mas uma característica do próprio sistema? Exatamente. Então, não é? Eu acho que cabe direitinho em todas essas questões que a gente está conversando.
E traz também aqui um ponto que agora eu estou apaixonada por um tema que é a tal da curadoria, Rosa. Ainda não... Que é? A curadoria. Curadoria, claro. E ele traz esse ponto aqui, né? Como que a gente vai reagir diante desse imensa quantidade de informação para absorver e analisar tudo, né? E essa coisa da curadoria que você fala, é importante a gente notar que não existe uma curadoria, são curadorias no plural. Porque a depender do teu público-alvo, a tua curadoria vai mudar completamente, mesmo que seja o mesmo tema, né? Não, isso que e vai... desafio. Exato. Vai depender do público-alvo, vai depender da sua experiência, né? Porque a curadoria que eu vou fazer sobre um tema não vai ser a mesma que você vai fazer. Claro. E aí eu estava até fazendo umas anotações, que é assim, tem um outro livro também. Ai, gente, hoje está cheio das referências aqui. É sobre nós, né? Que é um outro livro que eu li aqui, que eu acho que eu já citei aqui, que é do Cortella e do Dimenstar, que chama A Era da Curadoria. O que importa é saber o que importa. Mas assim, o que é importante saber? Para quem é importante saber? Por que é importante saber? Exato, é exatamente isso. A partir do olhar de cada um, o que, para quem e por quê, sem dúvida. E aí, inclusive, não, imagina. Aí você já me puxa para aquela questão do fascismo, sabe? Completamente. Total. O discurso que é dado a partir da perspectiva de quem e sobre que égide, quais são os interesses. Né? E aí me traz a conversa que você também teve com o Delson, que também converge para essa questão da importância de ser protagonista da sua história e da sua vida, não deixar que o discurso constituído transforme você num cara completamente alienado, né? Que, eu vou viver essa vida porque essa vida é dada para alguém com perfil como eu, né? Então, quer dizer, quantas deshistórias, tanto eu quanto você, acabamos escrevendo, né? Porque assim, e aí vamos fazer uma reflexão até mais profunda do que uma mera retrospectiva. A vida como me foi dada, eu poderia só ser uma mãe especial, porque já seria uma cena validada, estaria tudo certo. A vida como te foi dada, você poderia ser só uma imigrante em Portugal e cuidando do seu pequeno, e era uma cena validada e estava tudo certo. Mas quando a gente fala, não é só isso, eu tenho mais a oferecer, aí é que você vai trilhar um caminho mais protagonista, né? Mesmo sendo mulher, porque sim, a gente sabe que a questão de gênero também é um desafio ainda hoje. Sim. Olha, que a gente não explorou muito nos outros episódios, mas acho que já pode ficar uma nota aí para o ano que vem. Ideia. Sim, sem dúvida. E quando você fala isso, né, da gente ser protagonismo da nossa história, também juntando essa questão do fascismo e do que a gente estava falando antes da curadoria, porque por mais, né, que também a gente vê várias vantagens nas tecnologias, a gente vê o lado muito bom de tudo que ela pode nos ajudar, a gente também tem que ver o lado escuro ali, né, o lado B ali, porque por trás disso também tem grandes corporações, tem pessoas definindo o que a gente lê, o que não vai ler. Então, assim, a curadoria, eu tenho pensado muito nisso. A curadoria, quando a gente vai fazer uma pesquisa no Google, ela já foi feita antes da gente começar. Claro. Porque o Google, conhecendo as nossas preferências, as nossas pesquisas, a nossa localização, uma série de coisas, quando a gente vai fazer uma pesquisa, para mim, ela aparece de um jeito, você aparece de outro, outra pessoa aparece de outro, e isso tem muito a ver com o racismo e aquilo que a gente conversou, por conta de quem estipula os algoritmos. Quem estipula isso? São homens brancos, héteros. Não, e isso acaba ficando gritante, especialmente em streaming de filme. Né? Outro dia, assim, aqui em casa, eu e meu marido, a gente divide o mesmo perfil no streaming, porque a gente assiste muita coisa junto.
E aí ele estava com mais tempo para assistir as coisas do que eu, e de repente no streaming só aparecia crimes e assassinatos e uma coisa assim, uá! Aí eu falei, agora eu vou detonar esse streaming aqui, comecei a assistir comédia romântica. Aí ele fala, pô, baixinha, agora só aparece comédia romântica para mim como sugestão, não tô aguentando mais. Mas é engraçado porque, novamente, os algoritmos e, novamente, essa curadoria anterior que acontece, ela acaba colocando a gente numa caixinha, né? Definindo a gente a partir de determinadas escolhas. E a gente não é só isso, né? Ou, pelo menos, a gente não deve ser só isso. Uhum. Sim, é muito engraçado. É muito engraçado. Os streams, porque realmente é real. É real. É assim, provavelmente o que aparece sugestão para mim não é o mesmo que aparece para você. Não Talvez é. agora eu estou assistindo muita série coreana, muitas coisas asiáticas. Não apareceu é. outra. E aí você tem que jogar na busca uma palavra-chave não imaginada para começar a aparecer coisas diferentes. Né? Então, desse jeito eu consegui assistir, por exemplo, um filme francês que eu achei bárbaro, que eu falei, nossa, finalmente eu assisti um filme que eu achei, saí do filme inspirada, sabe? Porque até então é uma anestesia que você recebe ali. Tem uma série de séries e de filmes que são anestesiantes. Você até assiste, mas você fica anestesiado. Não, e tudo muito padrão, né? Engraçado agora, depois de passar essa confusão, quer dizer, não acabou, né? Porque, inclusive, é muito provável que a gente volte para lockdown em janeiro. Porque quando é lockdown mesmo, tudo fecha, escola fecha, como tinha que ser, né? Ficar em casa mesmo. É o conceito de lockdown, inclusive, né? Não é pois lockdown como é aqui no Brasil. Pois é. Mas por que eu estava te falando isso? Eu queria te contar alguma coisa que eu me perdi. A gente estava falando dos streamings. Ah, tá, porque aí eu fui ao cinema. Tudo isso que eu queria te contar que eu fui ao cinema. Passar dessa coisa. E aí foi esse filme, gente. Eu até coloquei no Instagram agora como falar o nome dele. Eu assisti o da Almodóvar, que o Almodóvar não tem no streaming, vamos combinar, que é uma obra de arte, assim, né? E que sai desse lugar comum, mas não. O Almodóvar foi quer dizer, na verdade eu fui no cinema 2 vezes. Mas outro que ele sabe que você está indo no cinema. Porque também a pessoa publica tudo, né? Não tem jeito. Mas o outro foi o Crônicas de França, do Wes Anderson, que é um cineasta assim, fabuloso. Eu fui com uma amiga, ela também adora assistir streamings e não sei o quê. A gente saiu do cinema, assim, a gente acabou de assistir uma obra de arte. Sabe assim, sétima arte, cinema com letras maiúsculas. Porque é isso, assim. E tem uma música da Karina Burr, que é uma cantora pernambucana, que ela, há muito tempo, uns 10 anos, ela cantava assim: tá tudo padronizado nos nossos corações. Esse jeito de amar não é nosso, não. Eu adoro ela. Só que, assim, o que eu vejo, minha sensação é que tá tudo padronizado. Assim, os filmes têm o mesmo formato, você sabe, assim, ele segue tanta cartilha de quem escreveu um roteiro de filme, você já sabe, e é tudo muito previsível. E aí, quando você vai ao cinema e vai esses grandes setores, você fala assim, uau, sabe? E em que medida esse processo de padronização também não está começando a chegar na nossa sala de aula a partir até das novas metodologias? E agora eu estou fazendo uma crítica às metodologias ativas como um todo, né? Ok, não dá mais para a gente viver naquela exposição, né, doutoral, como antigamente se dava, mas em que medida as metodologias ativas também não estão indo para um lugar de uma padronização absoluta? Né? É preciso que o professor use metodologias ativas, sim, mas que ele seja um sujeito da criatividade para poder dar o tempero para as coisas. Porque isso não é fácil para quem aprendeu de forma tradicional, porque isso é um sofrimento para os professores. Completamente. E o que eu vejo é que as pessoas buscam muito manuais.
né? Assim, eu vou fazer metodologias ativas, mas como que eu faço isso? Me mostra seu exemplo para eu fazer igual. Né? Sim. E aí outro elemento que é necessário é a criatividade, né? Sim, sim, para tudo, né? Para se reinventar, para dar uma boa aula, para manter-se no mercado profissional, né? Porque se você não é criativo, mesmo nas profissões mais tradicionais, você vai ter dificuldades, é isso que a gente está vendo, né? É preciso dar voz a quem estudou, é engraçado falar isso, mas a gente, assim, não conheço a realidade de Portugal, mas imagino que seja igual. Tem muita gente nas redes com voz que é uma pessoa que não tinha condição de opinar, ou talvez poderia procurar um contraponto sobre aquilo para poder dar uma opinião realmente balizada, realmente né, com peso real, e que acaba tendo um peso. E essa democratização do lugar de fala também tem esses perigos. Ela é ótima, mas ela tem esses perigos. Sim, completamente. E porque também ainda não é completamente democrático, assim, né? Já expandiu, mas ainda assim tem uma porcentagem grande de população que ainda não tem acesso a essas tecnologias, apesar de já ser considerado direito, né? Pela ONU, acesso à internet é um direito das pessoas, mas assim, até chegar a todos terem acesso aos equipamentos, depois à internet, isso ainda vai demorar bastante, né? E a própria curadoria, né, que é aquela questão que você trouxe. Quer dizer, não, a gente se inunda em informação na internet. Quando você já tem uma curadoria bem feita, que não seja apenas de algoritmo, aí você já está num outro patamar na sua relação com as redes. Mas, enfim. Mas sabe que também já que você voltou, peraí, que eu estou carregando aqui meu computador. Mas sabe que você voltou a essa coisa da curadoria? Uma coisa que me incomodou muito quando eu estava lendo esse livro aqui do Cortelli e do Mentale é porque todas as referências que eles iam falar, eles apontavam, era referente a homens. Então, assim, só como se homens tivessem grandes feitos da humanidade, sabe? E aí, que foi que eu fiquei pensando nesse lugar, assim, porque quem faz a curadoria tem um lugar, tem uma experiência, tem uma história de vida, e ele vai trazer isso para a curadoria. E assim, e aí, de novo, né? O que importa é o que importa. Mas para quem, quando, por quê, quem está por trás disso, né? Sim. E isso também volta para o fascismo. Quem está construindo a história do fascismo vai querer construir a história a partir de um ponto de vista, né? Claro, e provavelmente as referências venham todas do sudeste do Brasil, notadamente USP e Unicamp. Foi. Ai, peraí que você caiu. Gente, a Fernanda, ela tá de ponta cabeça, mas tá tudo bem, tá? É que tudo bem, eu só tô tentando carregar aqui o computador. Agora acho que voltei. Pronto. Voltou. Querendo aí, tá vendo? As multitarefas. E aí, falando de curadoria, eu vou puxar uma outra questão aí que também a gente conversou esse ano, e nessa conversa você não estava, que é a questão da relação da arte com a educação, né? A importância da gente olhar para a arte, sim, como uma ferramenta, como um instrumento. A gente discute muito sobre música no Papo de Doutoras de agosto, lá que eu conversei com o Lauro, que as pesquisas dele giraram em torno tanto dos Beatles, né, que ele fez uma pesquisa de mestrado que ele discutia a influência dos Beatles na Tropicália. Veja bem que tem gente que faz pesquisas de mestrado deliciosas. E ele também fez uma pesquisa de doutorado que falava sobre cancioneiro popular, e ele trazia essa questão do cancioneiro popular e das referências do cancioneiro popular como matriz de referência para a pesquisa dele. E ele finalizou seus estudos pós-doutorais com Iron Maiden. Né? Então, ele é um cara que tem música. Né? Então, assim, para nós que sofremos com pesquisa de uma outra matriz de referência, sim, gente, dá inveja.
Não, pois é. Não, mas a arte e a educação, elas deveriam estar totalmente ligadas. Aí na Europa, as crianças aprendem, desde muito pequenas, inclusive, a conhecer, a visitar museus, né, Fernanda? Sim. Aqui em Portugal tem. Eu não posso falar dos outros países, mas sim, tem muito essa. Até não só museus, mas espetáculos de modo geral, né? As escolas acabam de ver, não necessariamente que as crianças vão à sala de teatro, mas muitas vezes os próprios espetáculos vão para as escolas também, sabe? Uhum. Mas agora que meu filho está no eu tenho percebido isso. Assim. E eu acho bem interessante. Possibilidade. Apesar de que tem muito que se questiona também sobre os museus, né? E como que esses museus foram construídos, assim, parte muito de saqueamentos, de sim. parte do império e tal, né? Parte do que foi a história. O ouro do Brasil está todo na Inglaterra. É uma forma de contar a história. Mas tem por esse hábito, sim, também. E tudo bem, não precisamos ficar desconfortáveis com isso. Porque a gente também, tem uma... Assim, pelo menos eu posso falar por mim. A minha matriz de referência sobre a arte é muito pobre. Né? Então, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu fui no Museu do Prado, na Espanha, já há 6 anos atrás, é que o cara contava sobre as obras de arte de uma maneira que eu nunca tinha ouvido. Ele tornava aquela obra de arte acessível, não só no que diz respeito à técnica que tinha sido empreendida, mas aos materiais que tinham sido usados. Então, é diferente de você olhar para uma obra e você não ter referência nenhuma e ficar olhando para aquilo. Meu espírito não é tão elevado que eu consiga entrar num estado contemplativo só de bater o olho numa obra de arte. Quisera eu um dia chegar nesse patamar. Não sou uma pessoa assim. E acho que isso é importante, sabe? Eu tenho muito essa relação com os livros. Assim, os livros mudam a minha vida. Eu preciso ler por uma questão de sobrevivência. Mas sei que tem muita gente que não é assim, né? Que nossa, tem preguiça, ai, nossa, não gosta, ai, não, é muito cansativo. Não, eu não acho nada disso. Imagino que tem pessoas que com obras de arte, em sentido estrito, pinturas e esculturas, também tenham essa outra relação. Mas eu reconheço que é preciso um trabalho, aí uma educação para que você tenha um apego à leitura, um apego à obra de arte. E talvez por isso meu primo tenha feito pesquisas tão lindas sobre música e eu não tenho essa competência. E ok, tá tudo certo. Mas eu acho que é preciso recuperar essa relação se a gente está falando de uma educação mais criativa e para desenvolvimento da criatividade. Né? Porque do contrário, a gente cai de novo naquela questão do padrão que a gente vinha conversando. Alguém vai trazer um padrão e eu vou dizer, o padrão é esse. Né? Que também se relaciona um pouco com o empreendedorismo, naquelas estratégias de marketing. Esse marketing dá certo, você tem que seguir isso aqui. Mesmo que não tenha nada a ver com você, eu discordo. Eu acho que não tem que ser por aí. Né? Mas, enfim. É isso. Não, mas sem dúvida, a arte leva a gente para outros lugares, né? Seja a literatura, a música, o cinema, faz a gente se colocar muito no lugar do outro, né? Assim, de conhecer outras perspectivas e de abrir mesmo a mente, né? Se a gente fica só em determinados lugares, só vendo as mesmas coisas, é difícil mesmo, né? Ser criativo. Sim. E engraçado que tudo que a gente vem conversando acaba convergindo com a conversa que a gente teve com o Daniel quando a gente falou da boca de um trombone. Ai mesmo, já estava esquecendo desse papo. Tudo bem que você retomou. A gente vinha fazendo essa análise crítica. E sim, gente, esse é um podcast onde a gente vai lembrar dos outros episódios, que é para vocês visitarem os outros episódios e saberem que em 2022 o Papo de Doutoras continua, né, Fernanda?
Claro, firme e forte. Firme e forte. Firme e forte. Bom, Fê, eu preciso ir, porque tenho coisas para fazer aqui, do meu lado do mundo. Imagino que você também. Eu quero deixar um registro público da minha imensa alegria e a minha imensa gratidão em trabalhar com a Fernanda Campos. Eu já falei isso para ela. A Fernanda, para mim, foi um presente que eu recebi em 2021. Eu não conheço, a Fernanda, para mim, ela é um holograma. Eu não conheço a Fernanda pessoalmente, mas eu posso dizer que a Fernanda é uma das minhas maiores amigas hoje em dia. É uma pessoa com quem eu discuto ideias sem filtro e é uma profissional que eu respeito muito. E eu quero agradecer, Fernanda, essa parceria de coração. Olha, Rosa, você fala isso, eu fico até emocionada, mas eu retribuo as palavras, eu concordo contigo, né? Eu acho que esse nosso encontro foi mesmo um presente para esse ano. E eu acho que nessas nossas trocas a gente vai aprendendo muito. O que eu acho bom também, que a gente é muito compreensível uma com a outra, né? A gente entende algumas dores, É assim, hoje eu não posso porque eu estou com essa dificuldade. Uma manhã, a gente vai se ajustando, né? Existe muita flexibilidade também no nosso encontro, assim, sem muitas durezas, sem muitas amarras, mas que no fundo o que fica é muito crescimento e muito aprendizado. Então, para mim também é muito feliz. Assim. Então, um feliz 2022 para nós, Fernanda. E se cuida por aí, que eu prometo que eu vou me cuidar por aqui. E é isso, gente. Este é o último Papo de Doutora de 2021, uma breve retrospectiva. Eu e a Fernanda, a gente tentou fazer uma retrospectiva, mas a gente não aguenta. A gente traz um monte de outros temas, mas a gente segue em frente, segue o jogo, aprendendo um monte de coisa e compartilhando com vocês. Fico por aqui, Fê. Tchau, tchau, pessoal. Feliz 2022 para vocês. Beijo, Fê. Beijinho.